Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Amém, meu amado. Você pode tomar o seu lugar. Se tem alguém do teu lado que você não cumprimentou antes, aqui no início do culto, olha para ele e fala: parabéns para você que estava antes de mim, chegou antes de mim. Você merece méritos, medalhas. Que bom. Hoje é a nossa última palavra da nossa série O Poder da Disciplina. Começamos há 5 semanas atrás. Se você perdeu alguma dessas palavras, querido, é primordial na tua caminhada como cristão que você vá lá, revise. A primeira semana eu falei sobre o poder da disciplina. A disciplina, ela aparece, ela surge, ela resgata quando a tua vontade falha. Quando você não tem vontade de fazer as coisas, a disciplina toma conta. E nós não estamos falando sobre disciplina no sentido de correção física ou às vezes até moral, mas no sentido de repetição, no sentido de inserirmos disciplinas espirituais sobre a nossa vida. E nós estamos vendo apenas 4, tem mais evidentemente, né? Nós vimos ali na segunda semana, eu falei sobre jejum, foi uma palavra mais longa, esmiuçamos várias coisas. Na segunda semana eu falei sobre o princípio da disciplina da leitura da palavra como devocional, não simplesmente como um plano de leitura. Na semana passada a pastora Michele falou aqui sobre a disciplina da oração, né? Como as nossas orações, como Deus enxerga, quão necessário é isso tudo. E hoje eu quero falar das últimas das disciplinas. Põe para mim lá, por favor, lá, Fagner, no título da palavra, um compromisso ou compromisso de família. Quando você ouve falar assim, tem um compromisso, a primeira coisa que vem na tua mente, tem um compromisso de família. Significa que outras coisas deixam de ser importantes ou prioridades, né? Não significa que é desimportante aquilo que está acontecendo ao redor, mas existe algo mais importante. Por que é importante? Pode não ser algo tão importante que está acontecendo lá na família. Pode ser um aniversário, por exemplo, de uma criança de 1 ano, que claro, é motivo para celebrar, mas a gente sabe que a criança não tem entendimento muito do que está acontecendo. É uma festa para os pais, reúnem-se lá os tios, a criança assim para ela em si, eu pelo menos não me lembro do meu aniversário de 1 ano, nem sei se foi feito alguma coisa, acho que foi, quero crer, sou o primeiro filho único, sabe como é, né? Naquela época. Hoje já tenho 4 parceiros do meu lado, né? Meu aniversário foi deixando meio de lado, mas vamos deixar isso para outro assunto, né? Mas o fato é que quando você ouve assim, tem um compromisso de família, significa que tem algumas coisas que tem que tomar prioridade. Tem alguns compromissos diários e recorrentes que você deixa de lado porque tem algo mais importante. O que faz daquilo importante não é o compromisso em si, se é o aniversário de 1 ano, se é de repente lá uma comemoração de alguém que se formou na 4ª série, no 8º ano, 9º ano, agora não me lembro como mudou tudo, né? Mas enfim, o fato é, por que é importante? Porque é da família. Por que se torna importante? Porque a minha família ela tem um peso diferente de qualquer coisa que cerca ao meu redor, né? Quando morre alguém da família, não interessa se faz 20 anos que você não viu, não interessa se você não conviveu muito com essa pessoa, não interessa nem se você gostava ou não gostava muito dessa pessoa, né? Mas é teu parente. O que você vai fazer? Você vai deixar outras coisas, vai estar lá. Às vezes você reclama, poxa, podia ter morrido na segunda, podia ter morrido na sexta, vai atrapalhar meu final de semana. Você pode até pensar esse tipo de coisa, não tem cabimento, mas você pode pensar. Todos nós pensamos, mas o fato é que você deixa as coisas. Você larga algumas coisas de lado e vai lá ouvir, ou se fazer presente, ou dar uma palavra de consolo, ou às vezes simplesmente estar lá. Por quê? Porque é família. Você entendeu esse conceito, querido? Porque senão eu não consigo entrar no texto, você não entender o que significa para o ser humano família. É algo diferente, é algo importante, não é algo ordinário. Você deixa de fazer coisas, você abre mão de coisas, você às vezes tira até do teu bolso, né, para ajudar um parente, para financiar a faculdade de alguém, um curso de inglês de um sobrinho, sei lá o quê. Você se move além do normal para fazer as coisas em prol da família. Está bem claro isso para você? Responde com sim ou não, se você... Okay? Senão eu vou continuar falando aqui a importância de família, porque agora nós vamos entrar num texto bem significativo a respeito disso. Eu vou citar vários hoje, tá? Vários, mas a base está lá na carta de Paulo aos Efésios. Deixa eu ler o versículo 5 do capítulo 1 para você, que vai elucidar esse conceito um pouquinho. Nós vamos ficar em Efésios 1 e Efésios 2. Verso 5 do capítulo 1 vai dizer assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, filhos, quem tem filho pertence a uma família. Então você foi adotado como filho. Não interessa se você tem família na terra, se você teve pai presente, mãe presente, não interessa se você teve isso ou não.
você foi adotado como filho, por meio de quem? Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Hebreus capítulo 2, verso 11, ele vai falar assim, que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Quem tem irmão faz parte de uma família. Então, percebe que agora nós temos duas coisas. Nós somos adotados como filhos, ou seja, não interessa se eu tive ou não tive pai presente ou mãe presente, eu fui adotado como filho. E agora eu também tenho, dentro dessa família de filhos, eu tenho alguém que está me chamando de irmão. E não interessa o que eu fiz, não interessa o meu histórico, o meu passado. O que interessa é que ele fala assim, Jesus não se envergonha de me chamar de irmão, porque às vezes nós não posso, não sou digno, ou isso e aquilo, nós colocamos um patamar para nós, de comportamentos, para dizer se nós somos ou não somos parte de uma família. Quando você faz parte daquela família, não interessa se é uma ovelha negra, mas você ainda é chamado de ovelha negra da família, você está dentro da família. Então Deus chama todos nós para sermos adotados como filhos, e Jesus nos chamar de irmãos. Isso significa que Deus desejou uma família. Você foi criado para viver dentro dessa família. Então nós já começamos a trazer um conceito seguinte: pensamentos isolados, pensamentos de viver uma vida com Deus isolada. Quer saber de uma coisa? O mundo está difícil, até os crentes, dá uma vergonha de ser crente. Eu vou alugar uma casa, vou comprar uma casa lá nos mais altos montes, dos mais altos lugares, e vou viver como um monge, ou como sei lá o que, isolado da comunidade, só buscando o Senhor, eu com a minha Bíblia, no meu secreto com Deus. Essa é a vida ideal de todo cristão. Não é. Essa não é a vida de um cristão de verdade. Esse não é um pensamento que alguém que foi impactado pelo Evangelho pode ter. Esse é um pensamento extremamente egoísta. Esse é um pensamento de quem quer a salvação única e exclusivamente para si, e o mundo que se lasque, Deus pode fazer o que quiser com ele. Qual é o resumo de todos os mandamentos que Jesus falou, quando ele foi indagado? Senhor, qual é o mais importante dos mandamentos? Você consegue me ajudar a lembrar isso? Jesus fala assim, amar a Deus, me ajude, e daí? Eu me esqueci, como é que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e segue a vida e venha para a salvação? Está faltando um pedaço? Esse pedaço para nós, infelizmente, envolve pessoas. Ele não está desassociando, ele está juntando tudo. Ele vai falar depois assim, desses dois aqui depende toda a lei. Você ama a Deus, você se entrega, você busca, você ora. É tão maravilhoso ser cheio e pleno e ter experiências maravilhosas com Ele. Puxa Senhor, esse aqui, você amar aquele que gosta de mim, aquele que me faz favores, aquele que está presente sempre comigo na hora da angústia, aquele que me socorre. Mas é amar o próximo, e o próximo vai envolver todas as pessoas que eu tenho contato ao longo da minha vida. Desses dois depende toda a lei. Isso significa que o meu ponto aqui, antes de entrar nos outros textos aqui, você não pode se fundamentar como cristão se você não fizer parte da família de Deus. Não tem como você dizer que você é um cristão genuíno e verdadeiro se você não se envolver com a família de Deus. Talvez alguns vão pensar assim, não, mas a família de Deus é todo mundo, porque todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a palavra ensina. Você já está aqui há um certo tempo, você já passou pelos fundamentos aí, você já sabe que isso não é uma verdade. Mas talvez você que está chegando agora, você que está assistindo esse vídeo na internet, nem todos são filhos de Deus. A palavra é clara que somente aqueles que pela fé o receberam, e aí a fé vai envolver obras também, vai envolver atitudes, vai envolver frutos. Pela fé, aqueles que o receberam e decidiram fazer dele o Senhor, não apenas o Salvador, no sentido de mas o Senhor. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é aquele que eu consulto para tomar todas as decisões da minha vida, para fazer os meus negócios, para casar ou descasar, para cuidar dos meus filhos, para quais são os valores. É o meu Senhor, Ele está presente nas minhas finanças, vou investir, não vou investir. Isso é um Senhor. Não é só o Salvador, tu me dá a salvação e o resto deixa que eu cuido. Não, para fazer parte da família de Deus, para ter o privilégio, é o que a palavra que a Bíblia usa, o privilégio, a graça de ser chamado filho. Jesus não pode ser apenas o nosso Senhor, Salvador. Ele tem que ser o nosso Senhor. Agora olha comigo ali, no próximo capítulo de Efésios, no verso 11. Vai falar assim, portanto, a minha versão é a NVI. Lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento,
a versão mais antiga vai dizer assim, gentios na carne. Gentios era aquele que não era parte do povo judeu, e nesse contexto, não fazer parte do povo judaico era não fazer parte do povo de Deus. Então Paulo está usando essa analogia, vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, ou seja, você era chamado fora da aliança por aqueles que têm aliança. Essa era a ideia da circuncisão, você não tinha aliança, feito no corpo por mãos humanas, a tal da circuncisão, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Está entendendo aqui o processo da circuncisão? Havia um povo de Deus, aqueles que eram chamados gentios não eram parte do povo de Deus, esse éramos nós ali, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora no verso 3 é uma mudança. Mas agora, em Cristo Jesus, a ideia da fé, tudo aquilo que eu falei, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha, pula lá no verso 18 para mim, ele vai falar de Cristo e tal. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém chegasse para você e falasse assim, nossa, gosto muito de você, você é uma pessoa legal, mas esse teu nariz aí é intragável. Se alguém chegasse para você e falasse, você é uma pessoa muito bacana de conviver, pô, mas essa tua barriga aí, meu Deus do céu, né? Essa tua orelha, rapaz do céu, estica a mão, deixa eu ver, mas que dedo é esse, rapaz? Mas o que aconteceu aí com você? Como você se sentiria? Vem um elogio primeiro, né? Você é uma pessoa muito legal, você é uma pessoa boa, você ajuda os outros, sei lá o quê, mas tem uma parte do teu corpo aí que... Vamos achar um apelido para você? Vamos ver alguma coisa errada? Como você se sentiria? Não, esse cara não está por fora, o que ele está pensando que é? Você não se sentiria meio que ofendido? Nossa, que vai, se enxerga, você já começaria a achar outros elogios para essa pessoa também, né? O que eu quero dizer? Que nós não podemos dizer assim, Senhor, eu te amo, Pai, eu te adoro, Senhor, Tu és tudo, o Senhor é bom, o Senhor é um Deus isso, o Senhor é um Deus aquilo, mas essa parte do teu corpo aí, ó, tá louco, Senhor. Essa parte aí do teu corpo, que o Senhor chama de família de Cristo, esse aqui não dá, esse aí você começa a achar os adjetivos. Você está entendendo que Deus também se sente assim? Quando nós olhamos para Ele, enchemos Ele de elogio com canções, com livros, e fala, eu vou no monte, eu faço isso, eu faço aquilo, mas quando nós olhamos para o corpo dEle, nós começamos a simplesmente olhar, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui é feio, isso aqui é horrível. Qual é a autoridade que nós temos às vezes para olhar e desmerecer aquilo que Deus chamou a igreja? Hoje é domingo de ceia, e nós vamos ler a ceia, nós vamos ler a parte boa de 1 Coríntios 11, né? Onde Paulo vai falar aquilo que ele recebeu do Senhor e tudo mais. Mas os versos anteriores é o que eu chamaria assim de a parte ruim, por quê? Porque é só uma chamada de atenção. Ele vai falar assim, quando vocês se reúnem para comer a ceia, não é a ceia que vocês comem. Eu ouço que entre vocês não é nada elogiável o que eu tenho para dizer para vocês, mas tem tanta coisa ruim aqui nessa igreja de Efésios e ele ainda chama de igreja. Essa mesma igreja de Efésios, depois vai vir em capítulo 12, os dons espirituais, uma igreja cheia de dons espirituais. Todos esses dons que você conhece aí, profecia, interpretação de línguas, revelação, tudo isso, está lá dentro dessa mesma igreja de Corinto, que em um determinado momento ali, tem até uma espécie de incesto dentro deles, e tem muita correção para ser feita. Ele ainda chama de igreja. Querido, não cabe a mim e a você, enquanto aqui estivermos na terra, dizer se essa pessoa vai ou não vai para o céu. Evidentemente que faz parte da nossa essência e da nossa responsabilidade identificar falsos mestres. A Bíblia ensina, você tem que falar a respeito de falsos mestres, mas não cabe a nós dizer se essa pessoa vai ou não vai herdar o reino de Deus. Porque Jesus escolheu várias parábolas para ilustrar isso. Ele fala assim, deixa crescer o joio com o trigo, que no final eu venho e separo o que é joio e o que é trigo. No nosso meio vai haver muito joio, espero que tenha muito mais joio do que trigo, mas sempre vai haver joio. Sempre vai haver algo que parece com trigo, mas não é trigo. Tá? No nosso meio sempre vai haver bodes no meio de ovelhas. Jesus fala assim, deixa juntar os bodes lá junto com as ovelhas, deixa no final, eu venho. E eu vou clamar, eu vou fazer a justiça, separarei os bodes das ovelhas, vinde benditos do meu Pai, vocês aqui, tem um lugarzinho bem legal para vocês, um forno a lenha lá, que nunca para de arder, né? Enfim,
Deus é aquele que irá plantar, irá executar a justiça. Eu e você, nós temos que entender que nós somos inseridos nessa família imperfeita, que vão haver falsos irmãos no meio de nós. E quando nós identificarmos lobos, aí sim, né, como pastores e tudo mais, nós temos que vir, decepar os lobos que são os falsos mestres. Mas no meio disso tudo, você não sabe ainda quem é. Enquanto você não sabe, você tem que exercer o teu papel como família. A razão pela qual Deus escolheu essa simbologia é que na família os membros se amam. Na família, o que é o amor? É que não é só conviver com quem não gosta. É no aniversário, está todo mundo junto. Você está lá junto, até com aquele lá que não merece muita tua atenção, mas você está lá. Você vai lá, conversa com ele, você dá uma certa atenção para ele. Se aquele lá que não é muito assim, muito certo das ideias, sempre tem um na família, né? Não é muito certo das ideias, se tiver um problema financeiro, alguma coisa, você vai fazer parte da turma que vai se juntar para ajudar ele, porque ele é da família. E é isso que é o amor de família. Amem uns aos outros, é citado 58 vezes no Novo Testamento. Essa ênfase não é à toa, sabe? Nem todos são filhos de Deus, a gente já viu isso aqui, mas agora tem 4 coisas aqui dentro da família que eu quero resumir para vocês nos próximos 20 minutos. A primeira coisa é que há benefícios de fazer parte dessa família. Então vamos ver alguns aqui rapidinho. Volte a página, ou na mesma página da sua Bíblia vai estar Efésios capítulo 1. Se você olhar do verso 7 em diante, não vou ler tudo, mas você vai ver que no verso 7 vai falar que você foi redimido, porque você faz parte da família. Redenção tem a ver com o passado, tá? Justificação tem a ver com os erros futuros. Redenção tem a ver com o passado, então ele te absolveu disso. Nesse mesmo versículo aqui vai falar que ele te perdoou. No versículo adiante vai falar que ele te derramou sabedoria, discernimento, porque você faz parte da família. No verso 13 ele vai falar que você foi selado com o Espírito Santo, porque você faz parte da família. E lá no 14 ele vai dizer para você que você tem uma herança dentro disso tudo. Gente, é muita coisa só para você entrar numa família. Você recebe perdão dos pecados, redenção, sabedoria, selo do Espírito Santo, herança. E Gálatas capítulo 4, verso 7, vai falar que você não é mais escravo simplesmente, já não vos chamo mais escravos, mais filhos. E por ele chamar, por ser filhos, vai falar assim que por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Gente, herdeiro do quê? E ele fala assim, já não vos chamo mais escravos, mas filhos. E por ser filhos, Deus também os chamou herdeiros. Significa que você foi adotado e inserido em uma família que tem herança. Não é uma herança de dívidas. Nós vimos aqui que é uma das heranças delas, eu vou te fazer novo, eu vou te perdoar, eu vou te dar uma nova vida. Agora, a minha pergunta seria, o que exatamente abrange essa herança? Se você entrasse numa família, você foi adotado, um certo sobrenome famoso aí, a primeira coisa que você vai querer saber, o que exatamente abrange essa herança? Pois bem, eu separei ali 4 coisas rápidas, não vou ler os textos, depois você lê em casa. Primeira herança dela, seremos levados para estar com Deus para sempre. 1 Tessalonicenses 4, a única vez que a Bíblia menciona a palavra arrebatamento, que é meio confusa, em outra palavra, outra série esclareceremos melhor isso para você. Se você não tem esse esclarecimento, vai fazer o estudo do fundamento, que é a primeira parte. Depois disso, você vai lá para o identidade, nova criatura, eles vão falar isso para você também. Depois disso, você vai para a academia, que é a nossa escola ministerial. Enfim, tem um longo processo para você discutir esse tipo de coisa. Mas o fato fala que nós seremos levados com ele. Só aqueles que fazem parte da família. 1 João capítulo 3 vai falar que nós seremos transformados para ser como Cristo. Diz assim, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como é. Quando ele fala semelhantes a Cristo, além do caráter que estamos sendo moldados por Ele, Ele está querendo falar também que nós teremos um corpo semelhante ao do Cristo ressuscitado. Você lembra como era Jesus Cristo ressuscitado? Turma trancada lá, de repente ele, aparecia, essas portas não vão me segurar, né? Claro que você não vai igual um fantasma aí, ficar caminhando por qualquer lugar, mas a ideia é que, esse teu corpo agora que se corrompe, né? Que você come, ele nunca se sacia, né? Você tenta, agora você está na disciplina do jejum, você está aprendendo, né? A domínio próprio e tudo mais, é tão difícil, isso aqui, fique tranquilo que isso vai ser resolvido. Terceiro, nós lemos livros de toda dor, Apocalipse capítulo 25, é o final da história, tá? Não há uma batalha, estava falando ontem no Reacende, não há uma batalha entre o bem e o mal no mundo, queridos, esquece isso. Isso é uma filosofia dualista, plantada em filmes para você, plantada em desenhos para você, plantada em vários lugares, que todo bem tem um pouquinho de mal, todo mal tem um pouquinho de bem, existe uma batalha eterna entre o bem e o mal, isso não é bíblico.
Existe uma batalha espiritual, sim, para roubar a nossa fé, para roubar a nossa perseverança. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Há uma batalha constante nossa contra a carne, enquanto estivermos lutando contra o pecado. Mas não há uma batalha entre Deus e o diabo. Você entende? Já foi vencido na cruz. O final da história já está decretado, já está declarado. Nada do que está acontecendo no mundo é surpresa. Sabe, Deus não está agora, deixa eu ver o que eu vou fazer, vou mandar uma pandemia. Toma, diabo, está vendo como eu sou mais forte? Não existe isso, meu amado. Sabe, Deus é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, sabe? O inimigo das nossas almas, ele tem uma batalha constante conosco. Ele age segundo a permissão de Deus até determinado ponto, como está decretado desde a queda. Por isso que Jesus veio nos restaurar. Entenda que você serve um Deus que é sobre todas as coisas. Entenda que você serve um Deus que é maior do que todas as coisas. Tem tantos exemplos na Bíblia. Um anjo dominava multidões de exércitos. Sabe, se você tem Jesus no teu coração, você tem a autoridade de Cristo, você não precisa de mais nada. Você não precisa se preocupar com nada. Se você tem a autoridade de Cristo sobre você, você não precisa se preocupar se estão fazendo ou não estão fazendo um trabalho contra você. Se o olho gordo vem sobre você, se tem inveja sendo lançada sobre você, se tem a autoridade de Cristo sobre você, olha, se Deus é por nós, quem será? Por que às vezes a gente fica assim tão com medo? E agora como é que vai ser? Meu amado, Apocalipse 21 vai dizer que, olha, todo choro, não haverá mais choro, nem clamor, nem dor, porque a velha ordem já passou, eis que tudo se fez novo, novo céu, nova terra, novo nome, nova cidade, nova Jerusalém. Meu querido, isso aqui só para quem tem a promessa, só para quem faz parte da família. Diz assim que, 1 Pedro, Deus reservou uma herança inestimável para os seus filhos. Essa herança, ela está guardada no céu para vocês, pura, incorruptível, longe do alcance de mudanças ou da decadência. Nada do que aconteça aqui nesse mundo pode roubar o que Deus preparou para você. Você entende isso? A não ser você mesmo, a não ser as suas escolhas, a não ser que você escolha não fazer parte dessa família. Agora, depois de tudo isso que eu falei, a conclusão, o pensamento que devia estar incomodando a tua mente agora é por essa aposentadoria que eu devia estar trabalhando, e não por essa daqui da terra. Você entende? É por essa aposentadoria que eu tenho que almejar, e não essa aqui da terra que entrou um governo, saiu um governo, pode mudar, eu posso perder tudo, eu posso esculhambar todo o processo que eu trabalhei anos para fazer, e posso perder tudo. Por quê? Porque eu entendi que eu faço parte de uma família que tem uma herança que nada nesse mundo pode tocar. Você entendeu isso aqui? Agora, o segundo ponto é que, vi os benefícios, são muitos, são vários. Mas como toda família que eu faço parte, eu tenho responsabilidades. Eu não posso ser aquele membro interesseiro apenas. No céu nós vamos desfrutar das responsabilidades lá diante do Senhor e da glória e da graça que o Senhor nos dará. Mas enquanto não chegamos lá, nós temos responsabilidades com a família dele aqui. Enquanto não chegamos lá, Deus quer que você se relacione com os outros membros da família. Agora, por que Ele escolhe outras pessoas para você se relacionar? Para você aprender uma habilidade, que é uma habilidade complicada, a habilidade de amar. E aqui tem um conceito que você precisa entender. O amor não pode ser aprendido solitariamente. Você não consegue aprender o que é amar sozinho. Você não vai aprender o que é amar se você não aprender a compartilhar as coisas. Eu só compartilho coisas com outras pessoas. Você não vai aprender o que é amar se você não tiver que ceder coisas que você gostaria de ficar só para você. Eu fui criado numa família somos em 5 irmãos. Então pense, uma bandeja de iogurte, não dá para eu comer a bandeja inteira, não dá nem para eu comer 2 se eu quisesse, porque a bandeja vinha 6. E aí é um para cada um e o último guerra, né? Meu sonho, né, quando eu era adolescente, era comer uma bandeja de Danoninho. Meu primeiro salário foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Fui lá comer uma bandeja de Danoninho, comia, né, com a colherinha pequena para demorar para acabar, e ela era uma colherada só. Depois fizeram aquele Danonão, coisa, beleza, né? Mas você aprende a dividir lá no meio de tudo aquilo ali, né? Um para cada um. Você sabe que entrou uma pizza lá, você não vai lá e pega metade para você. Se você tem mais irmãos, tem o resto da turma. Né? Lá em casa era uma disputa, fazia uma jarra de 5 litros para a turma, você já ia tomando e já acrescentando quando você ia tomando aqui, né? Para você não precisar perder quando você deixasse lá, não tivesse mais. Né? Mas você aprende a dividir as coisas. A família é isso, querido. Não tem uns irmãos que são assim, meio sem noção, vai lá, toma todo o leite, quando você chegou, cadê? Tem, na tua família tem também, eu sei que tem, se você tem lá um galão de água, alguma coisa, uma garrafa na geladeira,
né? Você vai lá, tem só um restinho assim, acharam que tinha um passarinho na casa, vou deixar o restinho só para o passarinho tomar. Sempre tem um desse, né? Que olha lá, não pensa no outro que veio depois dele. Toda família vai existir isso. Lá em casa também tem, a gente convive com isso. Quem é que encheu? Não, eu enchi, todo mundo encheu, mas está vazio. Entendo, né? Acho que o Espírito Santo vai lá, toma água, ele não enche. Não sei, mas o fato, querido, é que você não consegue aprender a amar as pessoas sozinho. Você tem que estar no meio de gente que faz umas coisas que você não gosta. Você tem que estar no meio de pessoas que às vezes vão te decepcionar. E isso é importante porque, olha o que Jesus fala. O que vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Lembra a ideia? Quando, Senhor, que eu te alimentei? Quando que eu te vesti? Ele fala assim, esses pequeninos, essas pessoas que circulam ao teu redor. Ele não está falando de mendigos, esmola, não está falando de assistencialismo, não é disso que ele está falando. Ele está falando dos teus irmãos da fé. Que entre vocês não passe nenhum necessitado. Sabe que entre vocês existem pessoas que olhem para o lado e vejam o que eu posso te ajudar, não? O que eu posso te servir. Não estou aqui para te sustentar, não. Bom, também tem que te ajudar a você sair dessa. Mas, enquanto você está passando esse perrengue, isso não vai passar sozinho, não. Sabe, meu amado, a igreja, ela é uma comunidade de pessoas caminhando dentro do mesmo propósito. Uma vez eu estava sentado numa mesa e uma pessoa estava compartilhando comigo, falando assim, pastor, compartilhando várias coisas que a gente fala, que a gente me ensina aqui. Pastor, é por isso que eu vou na tua igreja. Eu entendi o que ele quis falar. Me alegrei no fato de ele estar ali, estar gostando, mas me entristeci profundamente. Porque apesar de ele estar vindo na igreja, sei lá quantos meses que era naquela época, ele ainda não tinha entendido que não é a minha igreja, gente. Estou pastor nessa igreja, em algum momento da minha vida eu posso ser transferido para outro lugar, né? Vou servir a Deus em outro lugar. Nós somos a igreja, essa não é a minha igreja. Eu estou aqui cuidando de pessoas e dando um direcionamento, tocando a trombeta e zelando pela vida de vocês. Mas essa é a tua igreja. E quando você fala assim, é a tua igreja, você está dizendo que é a tua família. Você não simplesmente decide, acorda um dia e fala assim, não faço mais parte dessa família. Pronto, vou lá no cartório e quero mudar meu sobrenome. E aí você mudou e entrou naquela família, nossa, tão bom, o pessoal me recebe tão bem, aqui tem almoço de domingo, aqui tem, né, uma carninha que eles servem no domingo, eles se reúnem, não tem tanta confusão. 2 semanas depois você já vê, vou no cartório de novo, deixa eu mudar meu sobrenome, não quero mais fazer parte dessa família. Não é assim que funciona, mas é assim como muitos pseudo-cristãos agem, não é? Vou para essa igreja, não gostei, vou para outra, não gostei, vou para outra, não gostei, e assim eles não entenderam que é uma família. Evidentemente, quando você se muda de cidade, você vai para um outro país, alguma coisa, você vai ali, você experimenta um lugar, experimenta outro, você enxerga uma parte do corpo pela qual você possa servir. Não apenas enxerguei essa família que tem tudo que eu quero. Tem um pai para me sustentar, tem um irmão mais velho para olhar por mim, tem um monte de outros irmãos que trabalham em meu favor, para eu ficar sentado só com o controle da televisão aqui. Tem gente que trata a igreja assim, não tem? Aqueles irmãos ou aqueles parentes que querem chegar no almoço de domingo, querem chegar, já chego depois que a carne já está feita, que a mesa já está posta, que a maionese já foi feita, alguém já trouxe a batata, alguém já amassou as batatas, alguém acordou mais cedo, se é uma costela é bem mais cedo, para poder botar no fogo, e ele senta na mesa, ele quer que esteja a mesa posta e bonita ainda, tudo ajeitadinho, e no final, o bonitão levanta, vai sentar no sofá, não quer saber se a louça vai ser lavada, não quer saber, tem sobremesa, sabe? Ele tem sobremesa, e ele senta, e aí fica lá, mexendo no videogame ou na internet, dorme lá, né? Ainda além disso, ele estica os pés no sofá, não deixa o outro sentar, né? E ele senta lá e dorme lá, bonitão, depois levanta, acho que eu vou embora, né? Vai ter um café da tarde antes de ir embora? Não, se tiver eu já fico mais um pouco. Tem gente que trata a família de Deus, a igreja assim, querido. É tudo sobre ele, é aquele parente folgado. Vai ter gente assim no nosso meio. E aí vem uma notícia que talvez é triste para você, para mim também, principalmente para mim, né, que tem que lidar com isso, mais do que você. Enquanto eles decidirem ainda estar ali, ainda há uma esperança para eles fazem parte da família também. É aqueles parentes folgados que a gente tem que ensinar a se tornar um parente, como eu chamaria, mais produtivo, né, para não xingar ele, mais menos folgado. Você tem que ensinar ele, meu irmão, hoje a louça é contigo. Não, mas eu tenho que, não, negativo. E aí às vezes você vai arrumar encrenca com ele, tem dia que você vai brigar com ele, né? Tem dia que você vai fazer como Paulo, esse aqui eu já entreguei para o diabo direto, né? Pode levar. Mas não é esse o nosso papel. Nosso papel é amar, é tentar levar ele a um novo estágio. É claro que, por isso que é Deus que vai separar quem é joio de trigo. Por isso que é Deus que é justo, que vai derramar um galardão
segundo aquilo que nós renunciamos, nem segundo aquilo que nós fazemos, querido. Deus verá como você tratou as pessoas. Como vocês trataram um desses meus pequeninos. Vocês me trataram. É assim que a gente olha para a família. Quando você entra nesse lugar, toda semana eu estou aqui. Toda semana eu estou aqui falando o que no final, antes, quase minhas últimas palavras. Não saia daqui sem, pelo menos, você vem aqui? Sim ou não? Você ouve isso ou não? É para você. Você não pode entrar nesse lugar sem olhar para as pessoas que estão do teu lado. Você não pode entrar nesse lugar, cheguei mais tarde, saí mais cedo para não ver ninguém. Você veio fazer o que aqui? Isso aqui é uma família. Você é, no mínimo, um parente mal educado. No mínimo, para não dizer, né, o resto da parte espiritual. No mínimo, você é um parente folgado. Me perdoe, né, mas não tem que te dizer isso. É a palavra que diz. Você faz parte de uma família. Seja um membro efetivo. Não seja um membro egoísta. Aquele membro arrogante que só olha para ele, daí ele cresce, ele é abençoado nas finanças dele, e ele vê a família dele em miséria, ele não faz nada. Sabe, a palavra diz que aquele, né, que está melhor, que não olha nem pelos seus, não é digno de servir a Cristo, não é digno de caminhar com Cristo. Nós estamos aqui inseridos em um ambiente familiar, meu amado. No ambiente familiar vai ter gente que você não gosta. No ambiente familiar vai ter muita gente que você gosta. E você vai geralmente chamar eles para almoçar na tua casa. É como você faz na tua família. Mas eventualmente tem que reunir todo mundo. Eventualmente todo mundo tem que dar uma força para um para outro. Tem aqueles que não querem ser ajudados, mas a gente ajuda no começo. Tem aqueles que você tenta tirar ele das drogas, você tenta tirar ele do lugar, e todo mundo se move, chega uma hora o pessoal, cara, agora é contigo, você tem que se decidir. Mas nós estamos juntos aqui, se você precisar, mas se tu quiser também, vamos fazer o quê? Você entende? Às vezes ele sai, se desgarra um pouco, fica lá, vai lá, caminha na Cracolândia, sei lá, mas passa anos e todo mundo, já fizemos tudo. Mas é nosso parente, né? Apareceu, vamos lá, vamos resgatar. Anos depois, assim na família também acontece. Tem uns que se desgarram, que vão um pouquinho mais para longe, né? Que se desviam um pouquinho, mas lá na frente, se eles levantarem as mãos, nós sempre vamos estar aqui por eles. Respeitamos a decisão das pessoas, eu não obrigo ninguém. Todo mundo que vem falar para mim, pastor, estou mudando de igreja e tal, eu não fico fazendo discurso. Meu amigo, tantos anos, tantas semanas nós estamos aqui falando a palavra de Deus para você. Você entende que esse não é o lugar para você? Amém. Deus te abençoe aonde você for. Dependendo do lugar que você for, evidentemente eu sou obrigado a te dar uma orientação. Olha, cuida com isso. Mas se é isso que você quer, eu já falei para algumas pessoas, olha, realmente vai. Esse não é o pensamento que eu entendo, que a Bíblia diz, que a Bíblia ensina. Se é isso que você quer, vai e se abraça. Mas se você precisar de nós, estamos aqui. Sabe? Essa é a família de Cristo. Você entendeu isso? Você não é chamado apenas para crer, você é chamado para participar. Esse é o meu terceiro ponto. Você não está aqui só para crer, você está aqui para participar. Embora Cristo te chamou para um relacionamento pessoal, Ele não te chamou para viver isoladamente. Só eu. Efésios, lá no primeiro versículo de Efésios, olha ali comigo se você puder. A abertura da carta é assim, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Ele está abrindo a carta dizendo assim, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, estou dirigindo essa carta aos santos que estão morando ou se reunindo em uma cidade, hoje na Turquia, chamada Éfeso. Não tive a oportunidade de estar lá, mas quem sabe, né, se o Senhor me der a graça de eu estar lá. O que ele está querendo dizer? Existe uma comunidade de pessoas se reunindo em um lugar. Ele está dirigindo uma carta para quem? Você está lendo isso aqui só porque havia uma comunidade. Só porque pessoas se reuniam em um lugar. Então repita comigo, Senhor, eu faço parte de uma comunidade local. Diga assim, eu faço parte de uma família local. Essa é a ideia. Deus vai enviar direções para a família local. Deus não vai enviar só coisas individuais. Isso aqui lá no secreto Ele vai falar contigo, mas tem coisas que Deus só vai falar aqui, Eu tenho certeza que lá em Éfeso Deus falou com muitas pessoas individualmente, mas que Ele divulgou para o mundo e hoje está chegando a você, foi para uma comunidade. Todas essas cartas aqui se dirigiam à comunidade, inclusive Apocalipse, que muitos falam, nossa, que difícil. Não, Apocalipse começa dizendo assim, as 7 igrejas que estão na Ásia, e por coincidência também estão todas na Turquia hoje aqui. As 7 igrejas que se reúnem, cada igreja daquela tinha o que eles chamam de um anjo, né, que era o pastor que cuidava. Todas as vezes que a palavra igreja é mencionada na Bíblia, no Novo Testamento, ela está se referindo a um grupo de pessoas reunidas em um determinado local. Todas as vezes que ela vai falar, ele está falando, existem pessoas se reunindo lá.
Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem estar unido a uma igreja local. O que acontece se eu cortar esse dedo e deixar ele aqui? O que acontece com o dedo? O que acontece comigo? Eu fico sem o dedo, eu sigo. Vou me limitar para algumas coisas que eu tenho que fazer na vida, mas o dedo morre, porque está desconectado com o corpo. Você que já perdeu um dente, né, por uma pancada, alguma coisa, você sabe. Se o teu dente estiver intacto, se ele ficar lá, ele morre, mas se você pegar e levar para o dentista, ainda há chance para ele, tem que ser inserido de volta no corpo. Assim somos eu e você. Nós temos muitos talentos especiais que Deus colocou para cada um de nós, meu amado. Mas se nós formos tirados do corpo, nós vamos morrer. Se nós não estivermos unidos, a família da fé, ela é importantíssima. Por quê? Ela te identifica como discípulo de Jesus. Por que a família da fé é importante? Efésios 2, 22. Nele vocês estão edificados junto com os outros. Se você não estiver junto com os outros, você não é identificado. Neles vocês são edificados. Você não é edificado. Você não é identificado se não estiver junto. Então a família da fé te identifica. Você é discípulo de Jesus? Como é que eu sei uma das coisas? Você está inserido numa família da fé. Senão você não está fazendo o que Jesus falou. A família da igreja te tira do isolamento egoísta. Ela te obriga a olhar para pessoas. Ela te obriga a se envolver com pessoas, né? Ela prova que você está comprometido de fato. Você está inserido na família, ela prova que você está comprometido com a família. Qual é a maior prova que um pai está comprometido com aquela família? Ele não só manda dinheiro para ela. Pessoas que você conhece, pessoas que vivem um ambiente de divórcio. O marido que está lá, sei lá onde, só manda dinheiro para o filho, nunca vem ver o filho, nunca se importa com os filhos, não quer saber se os filhos estão sendo bem administrados, estão sendo bem cuidados. Ele não é comprometido com a família, apesar de ele prover o sustento. Como é que você sabe que ele é comprometido com a família? Faz parte, volta e meia, né? Eu e a minha esposa dizemos um para o outro, quando temos que fazer coisas com nossos filhos, que a gente preferia às vezes ficar sentado em casa. Tem que sair, tem que jogar bola com meu filho, tem que, né, trazer ele para praticar esporte com a gente, né, Júlio? Faz parte. Não basta ser pai, tem que ir. Essa é uma ideia legal para você repetir. Tem que participar, meu amado. Então, se você está dentro dessa casa aqui, se você faz parte dessa família, não basta fazer parte, tem que participar. Nós temos várias coisas para você participar. A maior e mais importante dela é cuidar de pessoas. E agora nós mudamos a nomenclatura dos nossos PGs para hubs, é uma linguagem mais moderna, a gente já vai estar com você essa semana, retornam os hubs. Tem que participar, é uma maneira efetiva de você participar lá, porque tem gente lá estranha. Tem gente estranha, é para você discipular. É para você derramar o seu amor. Tem os ministérios, sim, para você participar. Tem os eventos, sim, para você participar. Mas tudo isso, você tem que se envolver. Então, a minha ideia aqui no final dessa palavra é: seja comprometido com os seus irmãos e irmãs. Isso aqui não é um lugar para você frequentar. Um clube, você frequenta, vai lá, o que tem, o dia que tem uma atração legal eu vou, o dia que não tem eu não vou. Isso não é um clube, isso é uma família. É um lugar para você pertencer. E como é que eu sei que eu pertenço? Eu sou comprometido com isso. E o último, eu sou chamado para amar pecadores. 1 Coríntios 12, se uma parte do corpo sofre, as demais sofrem com ela. Se uma parte é honrada, as demais compartilham da sua honra. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Deus chamou para você amar pessoas que vão fazer coisas absurdas. E você vai estar ali com uma palavra de orientação, às vezes de repreensão, às vezes tem que dar nos dedos, faz parte. Às vezes você tem que amansar um pouquinho, tudo isso faz parte, mas tudo nós fazemos em amor. Né? Toda igreja devia ter uma placa, né? Pessoas perfeitas são proibidas de entrar neste lugar. Esse é um lugar para pecadores que precisam de Deus. Você entende isso? Sim ou não? Se coloca de pé, por favor, meu amado. Esse é um lugar que admite que todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Agora deixa eu concluir essa palavra com algumas palavrinhas chaves para você levar para a tua casa, antes de eu te dar o desafio. Qual é a diferença entre você visitar essa igreja e você ser membro dessa igreja? Comprometimento. Como é que você sabe quando você é membro dessa igreja? Às vezes as pessoas perguntam: pastor, o que eu faço para ser membro? Venha, participe e se envolva. Nós não temos uma cerimônia aqui para receber membros. Talvez no futuro possamos fazer, talvez possamos. Mas você só vai ser membro não no dia que você se batiza, não no dia que te deram um diploma ou uma carteirinha de igreja. No
O dia em que você estiver de fato envolvido com essa igreja. Quando eu falo essa igreja, essas pessoas. Qual a diferença do membro para o discípulo, para o visitante, para o membro? O membro se envolve no ministério. O visitante, ele é um espectador, ele vem e vê. O membro se envolve no ministério. O visitante, ele vem e consome. O membro contribui. Nós estamos numa reforma de várias coisas, né? De vários lugares, você está vendo lá fora na igreja, né? Uma semana que vem já vai estar pintado, o estacionamento aqui novo vai abrir já o mês que vem, assim que chegar o portão. O tempo todo temos o plano, né, de fazermos já os fundos para nós construirmos um novo templo. Um membro, ele contribui, ele está ali, ele está preocupado. Estamos sempre crescendo, sempre acrescentando alguma coisa na medida do possível. Semana que vem já vem o novo data show, sempre tem alguma coisa. Mas a ideia não é se preocupar só com a estrutura física, querido. Nós atendemos muitas pessoas de diversos lugares, às vezes nós fazemos movimentos diferentes. Você sabe como nós lidamos seriamente com essa parte do dinheiro, você sabe como nós lidamos seriamente com a parte de ensino da palavra, você sabe. Quantos anos você está aí? Se você não sabe, converse com alguém que está aí há muito tempo. Como as coisas são feitas nesse lugar, nessa comunidade, meu amado. Visitantes querem só o benefício que a igreja traz. Membro, ele assume responsabilidade. Membros são comprometidos com a causa do reino. Guarda essas palavras para vocês, ó. Você quer ser membro? Se envolva, membro da família de Cristo. Você quer ser membro? Contribua. Se você ainda não contribui, você não faz parte dessa família. Se você ainda não assumiu responsabilidade, você não faz parte dessa família. Se você não é comprometido, você ainda é um visitante. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Esse é um lugar para você. Mas entenda que existe um próximo passo a ser dado. Feche os teus olhos, por favor.